Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, as maiores sagas dos X-Men Aliança Falange. Pois bem, antes de falar propriamente dessa edição, dessa saga aqui, deixa eu explicar um pouquinho essa coleção. As maiores sagas dos X-Men, o nome entrega muito que a coleção é uma coleção da Panini Comics que visa publicar grandes momentos, grandes sagas dos X-Men, sempre em volumes únicos, normalmente com uma quantidade aí grande de páginas, entre 400 e 500 páginas, nem todas são assim, mas no geral elas têm essa quantidade maior de páginas, sempre volume único, quantidade maior de páginas e capa cartonada. Esse é o formato que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito de quadrinhos com mais páginas e capa cartonada. Isso dá uma diminuída do preço, embora nesse contexto que nós vivamos hoje, os preços estão praticamente todos altos, mas dá uma diminuída no preço e para mim é melhor por causa do espaço. Pois bem, a Panini começou essa coleção com sagas que até então eram inéditas pela própria Panini. Sagas dos anos 90 que só haviam saído aqui no Brasil em formatinho. Tivemos a Canção do Carrasco, inclusive a Canção do Carrasco foi tema de uma live aqui no canal, das primeiras audiências públicas aqui do canal, eu e o Diego falamos sobre a Canção do Carrasco. Vou deixar o link aí para quem quiser dar uma olhadinha. Tivemos a Aliança Falange, que é isso que eu vou comentar hoje, e Operação Tolerância Zero. Depois, essa coleção começou a se dedicar a sagas que já saíram nos anos 2000, como Complexo de Messias. Mas essas, para mim, pelo menos, essas primeiras sagas dos anos 90 é a que me despertava mais curiosidade. Essas mais recentes eu li. As dos anos 90 eu até li no formatinho algumas, mas eu não tenho muita memória delas. Pois bem, vamos falar de Aliança Falange. A Aliança Falange é um crossover que envolve todos os títulos da linha Mutantes ali em 1994. Que títulos são esses? Uncanny X-Men, X-Men, X-Factor, X-Force, Excalibur, Wolverine e Cable. Só que em vez de nós termos uma única grande história, normalmente o modelo desses crossovers era o seguinte, a história começava em Uncanny X-Men, ia para Cable, ia para X-Men, depois ia para Wolverine, uma única história contada em vários títulos. Nós temos 3 histórias. E cada uma dessas 3 histórias envolve alguns dos títulos. São 3 histórias que lidarão com situações diferentes de uma mesma ameaça. Daqui a pouco eu explico um pouquinho. Vamos falar das equipes criativas, são os nomes que estão escrevendo os títulos mutantes na época. Ó. Scott Lobdell, Fabian Nicieza, o Chris Cooper, Todd Dezago e o Larry Hama. Os 2 nomes aí que mais marcaram essa fase são Scott Lobdell e Fabian Nicieza. Pois bem, esses aí são os roteiristas, claro, tem que falar os desenhistas, vamos lá. Vocês vão lembrar de alguns. O John Romita Jr., Joe Madureira, John Royal, Ken Lashley, Amanda Conner, Andy e o Adam Kubert, o Tony Daniel, o Steve Epting, num traço muito diferente do que nós vemos o Epting hoje em dia. Steve Scroggs, esse aqui eu nem lembrava, e o Roger Cruz. E o Jan Dursema. Então, essas são as equipes aí de desenhistas e roteiristas. São autores que estavam nos títulos mutantes na época. Vamos pegar a premissa. Vou mostrando os desenhos, né? Em vez de ficar só vendo minha cara feia, vocês podem ver os desenhos. Vamos pegar a premissa. A premissa é o seguinte. Há uma espécie de vírus que ele pode converter as pessoas em máquinas. Na verdade, eles fazem com que as pessoas com seres carbonitas, assim que chamam, né? Que somos nós humanos e os animais, e esses seres com base de carbono se tornem uma espécie tecno-orgânica. Há um vírus tecno-orgânico. E a ideia é que humanos sejam contaminados com esse vírus, passem por uma transformação, se tornem aí uma raça de máquinas, para que assim possam combater a ameaça mutante. Se a gente for pensar, inicialmente parece uma nova espécie de sentinela, só que agora um sentinela que não é um robô com uma inteligência artificial, é um humano transformado em máquina. Por que isso, minha gente? Vamos pensar. A ideia, que é bem presente nos títulos mutantes dessa época, é que os mutantes eles são o próximo passo na escala evolucionária humana. É a espécie que vai suceder à humanidade. E a humanidade reage a isso com medo, com ódio,
E a ideia é que as máquinas elas podem alterar esse jogo. Ao submeter ao império da máquina, ou não necessariamente ao império, mas ao submeter a máquina e a trazer mudanças que a máquina traz, que as máquinas trazem, os humanos podem, sei lá, equalizar um pouco o jogo. Eles podem criar outros caminhos evolucionários. Olha que interessante. Essa premissa é bem interessante. Inclusive, ela vai reaparecer em outros momentos, inclusive na fase Hickman. A ideia é que os mutantes são a próxima etapa da escala evolucionária naturalmente pensada. Mas a tecnologia, ela inseriu uma outra possibilidade, que é uma evolução conduzida pela própria humanidade e em outros termos, nos termos da própria humanidade. Agora imagine que há um vírus que transforma os humanos em máquina. Quantos humanos que temem e odeiam os mutantes não submeteriam voluntariamente a esse processo? Essa é a ideia. Esses humanos eles querem compensar a defasagem da humanidade frente aos mutantes. No mundo que teme e odeia os mutantes, a falange, essa nova espécie, vamos colocar dessa maneira, ou na verdade uma espécie que não é tão nova assim, porque ela faz referência a uma raça alienígena, daquele alienígena Warlock, talvez devem lembrar dele, daqui a pouco eu vou mencionar ele novamente. Essa falange seria uma grande ameaça aos mutantes e, na verdade, um outro caminho evolucionário para a humanidade. Dois detalhes importantes. Essa nova espécie ela pode ter interesses próprios que não são os interesses da humanidade. E a outra coisa é que na história mutantes não podem ser assimilados. Ou seja, os mutantes não podem se tornar essa nova espécie. Realmente se tornam aí dois troncos de evolução para a humanidade, né? Os mutantes ou essa submissão ao vírus tecno-orgânico. Como eu disse, são 3 histórias. A primeira das histórias ela é intitulada Geração Nova. É o seguinte, os X-Men são capturados por essa falange e essa falange está interessada nos novos mutantes que aparecerão, na nova geração de mutantes. Então, uma equipe meio formada aí às pressas pelo Banshee, pela Rainha Branca, pela rainha que aparece aí até hoje, Rainha Branca do Emma Frost, pelo Dente de Sabre e pela Jubileu vão atrás dessa próxima geração de mutantes. Essa história depois vai culminar no título Geração X, mas não é o caso aqui agora. Agora é só o foco nessa história. Então, são os mutantes buscando, essa equipe de mutantes buscando salvar a próxima geração de mutantes da ameaça falange. Depois, há uma segunda história chamada Sinais Vitais. Nessa história chamada Sinais Vitais, o que nós temos é uma equipe composta pelos Excalibur, X-Factor e X-Force combatendo a falange. Aqui seria a principal frente de combate. Eles vão tentar dar cabo disso que quer acabar com os mutantes e que com toda a humanidade. Temos, por fim, a sanção final, a última história, que envolve o título do Wolverine e do Cable. Essa sanção final é o Cable, Wolverine e o Scott e a Jean, que estavam em lua de mel, indo resgatar os X-Men da falange. Então, são essas 3 frentes. Então, vamos lá. A geração nova envolve X-Men e Uncanny X-Men. Sinais Vitais envolve Excalibur, X-Factor, X-Force. E sanção final envolve Cable e Wolverine. O encadernado ele não traz só as histórias do crossover. Isso para mim, inclusive, foi um grande acerto. Ele traz histórias que precedem o crossover, essa grande história da Aliança Falange, que vão ser importantes. Traz, por exemplo, histórias de confronto dos X-Men com esses tecno-orgânicos. A melhor dessas histórias é uma história que tem tem a Tempestade e o Gambit enfrentando esses tecno-orgânicos antes da própria saga começar. E é uma batalha que parece impossível de ser vencida. Até aqui esses tecno-orgânicos estão sendo pensados como uma nova espécie de sentinelas. E a outra história, que é muito importante para o crossover, é uma história chamada As Crônicas de Douglock. Nessa história, nós vamos surgir esse personagem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. O Douglock nada mais é que o Cifra. O Doug Hansen, que pertencia aos Novos Mutantes, ele morreu
e ele, de alguma maneira, ele volta como outro ser, como a outra coisa, só que acoplado à falange. É essa que é a ideia agora, nas crônicas de Doglok. Deixa eu mostrar para vocês. É difícil de achar uma imagem boa dele, mas ele volta como um ser agora metade humano, metade tecno-orgânico, só que com alguma independência em relação à falange. Então esse traz a ressurreição de um personagem e ao mesmo tempo ele vai ser importante para a culminância da saga. Vou falando aqui, mesmo enquanto não acho o Doglok para mostrar para vocês. Então, o encadernado traz essas outras histórias aí. O encadernado traz essas histórias que antecedem o próprio crossover. Isso para mim foi um acerto. O crossover passa a fazer muito mais sentido. Olha o Doglok aqui. Aqui. Esse é o Doglok. Mas a coisa mais um pouquinho a cara dele aqui aparecendo, esse amarelo aí. Esse aqui, esse outro que tem um zero na cara, ele era um ciborgue um ciborgue, não, um androide lá do Cable, não, do Conflito, que era o clone do Cable, mas eu não vou falar muito aqui para não para não enrolar a cabeça de vocês. Lendo a história faz sentido. Então temos esse Doglok surgindo. O enredo dessa história, ele é bem interessante mesmo. Por quê? Porque, como eu disse, ele tem uma premissa legal desse confronto entre mutantes e máquinas, que é um tema presente na história dos X-Men desde o início, que cada vez vai ganhando mais nuances até chegar à fase Hickman agora, que botou isso mais uma vez no centro da discussão. É uma história também que ela tem um ritmo envolvente, a narrativa é envolvente. Assim, as pessoas podem dizer o que quiserem na década de 90, mas uma verdade é que é uma época de uma narrativa bem cinética. E uma narrativa que funcionava muito bem em histórias de ação. Então vamos lá. Premissa legal, narrativa envolvente, tem problemas? No roteiro. O roteiro tem muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Talvez o principal desses problemas seja as grandes contradições que há na história, são muitas assim, há várias situações gratuitas, momentos que não fazem sentido na trama. Deixa eu pegar só um para vocês. Nós temos em Geração Nova, no crossover que é para salvar a nova geração de mutantes, na história que fala essa questão de salvar a nova geração de mutantes, seguinte situação: os X-Men são capturados, levados da mansão X, e a Falange deixa na mansão X os prisioneiros. O Dente de Sabre é prisioneiro, a Rainha Branca está lá meio prisioneira também, numa situação um pouco doente, algo desse tipo. Doente não é o caso, né? Que ela teve uma questão psíquica lá com o Homem de Gelo, então ela e o Dente de Sabre são prisioneiros e a Jubileu também está lá. Fico pensando, tiveram o trabalho de derrotar os X-Men, capturar os X-Men. Levar os mutantes era importante para uma questão lá da história. Aqueles que estavam lá dando sopa, que era só pegar, estavam lá, não quiseram. Cara, qual o sentido disso? De você pegar quem é mais difícil e deixar quem é mais fácil? Por que deixar a Jubileu? Tem várias situações na história que te forçam a perguntar por quê. Gente, é claro que toda história vai ter seu fluxo e muitas histórias não vão dar resposta a todos os porquês. O problema é quando uma história te força a perguntar um porquê porque algo soa gratuito. E isso aqui aconteceu nessa situação, né? E em muitas outras, assim. Parece que deixou ali só para o roteiro andar. Há também vilões que aparecem do nada. Apenas, vou mostrar mais desenhos para vocês, apenas para revelar os planos para os protagonistas, para os heróis, assim. Vilões que atacam os X-Men meio que do nada para apenas, revelar que alguma coisa está acontecendo. E, sob nenhum ponto de vista estratégico, aquilo que os vilões fazem faz algum sentido, né? E há também situações como heróis que partem em um meio de transporte, eles vão para um lugar no meio de transporte, quando chegam lá já estão em outro. E com outras roupas. Podiam ter parado no meio do caminho? Podiam, mas um detalhe que dava para ser acertado, né? Ainda mais que foi algo que se chamou muita atenção. Por que eu estou pegando esses exemplos? Porque, para mim, o maior problema dessa época foram os editores.
Assim, e tudo isso é coisa que um editor resolveria com certa facilidade. É facilmente perceptível. Não estou pegando coisas assim, caramba, são detalhes. Não, qualquer pessoa que lê tem condição de perceber essas coisas que eu estou falando. As contradições, as situações gratuitas, momentos que não fazem sentido. Assim, as coisas fossem um pouco mais amarradas, a saga ficaria sensacional. Do jeito que tá, ela diverte, eu reconheço isso. Ela diverte, mas ela fica como um símbolo de alguns dos acertos e dos muitos erros de uma década. De todo modo, eu lerei Operação Tolerância Zero e comentarei aqui também. Vocês já leram, gostaram? Já leram Falange, gostaram? Tenho tentado comentar os lançamentos dos X-Men com frequência aqui no canal. A mensal eu comento com muita frequência, mas também outros lançamentos como esse aqui, edições especiais. Operação Tolerância Zero não peguei ainda, mas devo pegar em breve e comentar aqui. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre as maiores sagas dos X-Men, Aliança Falange. Vou parando, que esse vídeo já ficou muito grande. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar aquilo tudo que você já sabe. Tem o link da Amazon na descrição. Vou deixar o link para as maiores sagas dos X-Men, também para a Aliança Falange. Quem for fazer alguma compra nessa loja, usar esses links ajuda muito. Se tiver interesse nesses quadrinhos também, comprá-los aqui pelos links do canal ajuda muito. Mas se tiver interesse no quadrinho, entrando por esse link, fazendo suas compras lá na Amazon por esse link, já ajuda, né? É o que faz o canal aqui se manter, né? É o que dá o sustento material desses vídeos aqui. Me faz poder produzir cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Enfim, minha gente, para então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.